Olá, o TCE na TV está no ar. Confira os destaques de hoje. Instrumento de mediação. Implantado há 7 anos na Corte de Contas sergipana, termo de ajustamento de gestão é exemplo para resolver questões que atendam ao interesse público de forma mais rápida e objetiva. Novo recurso tecnológico, ferramenta que vai facilitar a troca de informações entre o Tribunal de Contas do Estado e os jurisdicionados, vai ser apresentada pela Diretoria de Modernização e Tecnologia do TCE. Fiscalização e controle. A gente traz o balanço dos processos julgados durante as sessões das câmaras e do Pleno. E ainda, no quadro Entrevista, o conselheiro ouvidor do Tribunal de Contas do Estado, Carlos Pina de Assis, bate um papo com Maria Franco sobre o papel da ouvidoria do órgão para aproximar a população da Corte de Contas sergipanas. Fique com a gente. A revista eletrônica da Corte de Contas dos Sergipanos só está começando. Há 7 anos, o Tribunal de Contas de Sergipe incluiu na Lei Orgânica da Corte o termo de ajustamento de gestão. O TAG, como também é conhecido, foi instituído com o objetivo de aperfeiçoar a atividade de controle externo. Veja agora na reportagem como essa importante ferramenta pode beneficiar toda a sociedade. O termo de ajustamento de gestão é um instrumento extrajudicial e administrativo de negociação. Para que o TAG seja firmado, é preciso que o gestor esteja de acordo com as medidas e prazos estabelecidos no documento. A diretora técnica do Tribunal de Contas de Sergipe, Patrícia Verônica, que concluiu recentemente um doutorado sobre o tema, explica como funciona. O TAG ele é um mecanismo de controle utilizado pelos tribunais de contas em que ele vai ajustar com o gestor, corrigindo rumos daquela administração num determinado prazo, onde houver qualquer tipo de conduta que não seja dolosa ou qualquer tipo de política pública que não seja dolosa e que se possa firmar o TAG num prazo determinado. Então, nesse prazo determinado, o gestor se compromete em refazer ou em alterar, em melhorar aquela política pública e depois apresentar os resultados ao Tribunal de Contas. E nesse período, qualquer sanção, qualquer tipo de multa fica sobrestada e em ele atendendo aquelas falhas, então naturalmente o processo vai seguir e quanto àquele objetivo específico vai ser sanado e elidido. Se ele não cumprir o TAG, aí é diferente. Então aí ele vai ser imputado uma multa e também vai constar no processo de prestação de contas ou no processo administrativo, vai constar que ele não cumpriu aquele prazo. Atualmente, 20 tribunais de contas em todo o país utilizam o TAG como ferramenta de controle. Além de agilizar a correção de falhas na gestão, o TAG também facilita a execução de decisões tomadas pelos tribunais de contas e restabelece a ordem jurídica e a ordem administrativa para defender os interesses da sociedade. Com a ferramenta do TAG, o que é que vai ocorrer? Vai instrumentalizar melhor ou vai facilitar a execução das decisões do Tribunal de Contas, vai restabelecer a ordem jurídica e administrativa em prol da própria sociedade e, é lógico, vai salvaguardar a reputação daquele gestor de boa-fé. Então, para a sociedade, não importa se o tribunal imputou em débito, ou aplicou uma multa, ou rejeitou contas. Para a sociedade, ela quer ver a política pública reparada, escolas funcionando adequadamente, infraestrutura apropriada, o portal da transparência com todas as informações e por aí vai. Desde 2014, 68 TAGs já foram assinados aqui no Tribunal de Contas de Sergipe. Este ano, até o final deste mês, mais 12 devem ter sido assinados. No mês passado, por meio do TAG, os prefeitos dos municípios de Feira Nova e Divina Pastora se comprometeram com ações para melhorar os serviços de atenção básica em saúde nos municípios. Na época, os gestores reconheceram a importância do instrumento. Toda medida que é educativa é salutar. Então, quando a gente já teve um TAG da educação e agora o TAG da saúde que orienta o gestor como deve agir. Os avanços trazidos pela implementação dessa ferramenta de controle na Corte de Contas dos sergipanos também podem ser constatados nos dados sobre o cumprimento da Lei da Transparência. Todos os 75 municípios do estado de Sergipe possuem o portal da transparência em seus respectivos sites, como também
pudemos acompanhar uma avaliação positiva. Só apenas 3 municípios não possuem a nota adequada, que seria a nota 7, mas os demais, todos eles, estão de acordo com o que preconiza a Lei de Responsabilidade Fiscal. E a Diretoria de Modernização e Tecnologia do TCE vai apresentar a nova ferramenta que vai facilitar a troca de informações entre o Tribunal de Contas de Sergipe e os jurisdicionados. O assunto é um dos destaques de hoje no Giro de Informações. O Tribunal de Contas vai apresentar aos órgãos jurisdicionados as funcionalidades do novo portal eletrônico. A novidade é que, a partir de agora, além de receber avisos e encaminhar as prestações de contas mensais de forma eletrônica, os jurisdicionados poderão consultar a situação de protocolos e processos em tramitação no TCE. A nova ferramenta de interação com a Corte de Contas pretende proporcionar mais celeridade e controle dos prazos processuais. A apresentação será feita no auditório da Corte de Contas. Alunos da turma de estágio supervisionado em práticas judiciais 1 do curso de Direito da Universidade Tiradentes estiveram no Tribunal de Contas. A visita aconteceu por meio do TCE Cidadão, que é promovido pela Escola de Contas do Tribunal. Os alunos puderam assistir à votação dos processos e conhecer um pouco da rotina da Corte de Contas dos sergipanos. O projeto TCE Cidadão é aberto a estudantes dos ensinos médio e superior e as solicitações de visita podem ser feitas pelo endereço eletrônico www.tce.gov.br/ecojan/agenda TCE Cidadão. A seguir, a gente divulga o balanço dos processos julgados durante as sessões das câmaras e do Pleno. E ainda, no quadro Entrevista da Semana, o bate-papo é com o conselheiro ouvidor do TCE, Carlos Pina. Não saia daí, a gente volta já. Já estamos de volta e, sem perder tempo, a gente divulga o balanço dos processos que estiveram na pauta de julgamentos durante as sessões das câmaras e do Pleno. Veja. Na sessão da primeira Câmara foram julgados 19 processos. Na pauta, relatórios de inspeção, revisão de reforma por invalidez, aposentadorias, transferências para reserva remunerada, pensões previdenciárias e recurso de reconsideração. Já na segunda Câmara, foram 27 processos julgados, dentre recurso de reconsideração, aposentadorias, transferência para reserva remunerada, pensões previdenciárias e autos de infração. E no Pleno, 11 processos e 24 protocolos foram julgados pelo colegiado. Contas anuais, recursos e denúncias foram os assuntos tratados e, dentre eles, foram consideradas irregulares as contas anuais do Fundo Municipal de Assistência Social de Santana do São Francisco e da Superintendência Municipal de Trânsito e Transporte da Barra dos Coqueiros, ambas referentes ao exercício 2013, com aplicação de multa de R$ 5.000. Além disso, foram rejeitadas as contas anuais da Prefeitura de Aquidabã, do exercício 2012. Todos os votos foram aprovados por unanimidade pelo colegiado e, em alguns casos, ainda cabe recurso junto ao TCE. Para saber mais detalhes dos julgamentos, acesse www.tce.se.gov.br e clique no portal de serviços. O tema do quadro Entrevista desta semana é a importância do papel da ouvidoria do Tribunal de Contas do Estado para aproximar a sociedade do órgão de fiscalização e controle dos sergipanos. E o bate-papo é com o conselheiro e ouvidor do TCE, Carlos Pina de Assis. Pina também aproveitou a oportunidade para falar sobre 2 eventos nacionais que participou. Entre eles, o Fórum Brasileiro de Controle da Administração Pública, realizado no Rio de Janeiro. Acompanhe. Antes da gente começar a falar sobre a sua participação nesses 2 eventos, é importante falar para a população o que é a ouvidoria. O que se trata a ouvidoria em um órgão como o Tribunal de Contas? A ouvidoria é a recepção das manifestações da sociedade. Sim. O que houver de reclamação e o que houver de elogio também, claro, relativamente ao tribunal e aos nossos jurisdicionados, são encaminhados através da ouvidoria. A ouvidoria tem um sítio específico na organização de recepção de informações pelo tribunal.
As pessoas têm direito, não apenas têm o direito, têm até o dever de fazer manifestações através desse sítio da ouvidoria. E a ouvidoria foi agora turbinada com uma nova lei federal, uma lei que saiu agora há 2 meses atrás, para insistir e ampliar a transparência, não apenas do tribunal, mas de todos os órgãos públicos. A novidade do encontro de Maceió foi exatamente o fato de juntar-se a ouvidoria com a corregedoria, porque a ouvidoria cuida mais dos efeitos externos do tribunal e dos jurisdicionados e a corregedoria cuida mais dos efeitos internos. Sim. A reclamação interna normalmente é dirigida à corregedoria e as reclamações externas ou até os elogios externos, eles são canalizados através da ouvidoria. Na verdade, vai aproximar a corregedoria da ouvidoria, é isso? Essa lei aproxima muito as duas ações, tanto a ação de coleta de informações e de demonstração de transparência da corregedoria e da ouvidoria simultaneamente, sim. Né? E, de outra parte, a perspectiva de nós colaborarmos. A corregedora do tribunal é a conselheira Angélica Guimarães. E ela e eu participamos da mesma Câmara, que é a segunda Câmara de deliberações do tribunal. Então, nós estamos cada dia mais sintonizados e essa lei veio nos unir mais do que estávamos antes. E a ouvidoria passou a ter um protagonismo também maior, porque é a ouvidoria que é a responsável pela transparência dos dados do tribunal e dos dados dos jurisdicionados ao tribunal, que são o Estado, os municípios, as instituições da administração indireta, como o Banco do Estado, como a DESO e outras instituições grandes que recebem a responsabilidade de atender ao público e que, eventualmente, também recebem reclamações desse público encaminhadas através da gente. Doutor Carlos, qual é a importância de se participar de eventos como esse? Veja bem, a gente não precisar inventar a roda. A minha atuação junto aos tribunais de contas foi sempre uma atuação gregária. Eu sempre procurei convergir e congregar as pessoas que trabalhavam e faziam coisas novas. Daí porque eu fui, há muitos anos atrás, eu sou o único que estou ainda em atividade dos ex-presidentes. Eu fui presidente da Associação dos Tribunais de Contas do Brasil, já há cerca de 20 anos atrás, quase. Então, tenho essas manifestações de apreço, de carinho de todos os tribunais brasileiros, conheço todos os tribunais brasileiros, e houve uma evolução muito positiva a partir de um encontro que nós fizemos de convergência do governo federal com o maior financiador de projetos públicos do mundo, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Nós, nessa ocasião, estabelecemos um sistema de relação entre os tribunais que hoje vigora. E isso tudo não decorrente apenas de meu trabalho, decorrente de uma necessidade que se fez com a lei de responsabilidade fiscal, que foi editada no ano de 2000, e que nós precisávamos dar resposta à população e, felizmente, a estabilidade que o país pôde viver foi enquanto se cumpriu a lei de responsabilidade fiscal. Então, essa minha disposição de agregar os tribunais me fez presidente e me fez hoje responsável também por representar o Tribunal de Sergipe em alguns dos grandes eventos, o maior dos quais talvez seja nesse momento exatamente esse que se fez no Rio de Janeiro. Sim. É um fórum sobre administração pública, no qual... Foi o 14º. 14º, já é a 14ª versão. Isso começou comigo lá atrás, quando nós fazíamos esse fórum habitualmente no Rio de Janeiro, sempre fizemos apenas no Rio de Janeiro, e a Editora Fórum, que é a maior editora de livros técnicos de direito no Brasil hoje, e a responsável pela ampla maioria, eu diria que mais de 90% das publicações sobre tribunais de contas são feitas pela Fórum. Sim. A Fórum tem uma relação especial com o Sergipe e eu tenho a honra de ter sido convidado por eles agora, como tenho sido sistematicamente convidado, para participar desse fórum, que foi muito importante. Por quê? Porque nós estamos numa virada. Estamos numa virada de governo, de governos estaduais, de governo federal,
e estamos num momento em que a gente precisa repensar para um novo Congresso, para uma nova Assembleia que vem aí, uma pauta muito extensa de melhora da atividade dos tribunais de contas. E é isso que nós vamos fazer, tanto em Maceió, como no Rio de Janeiro. Trocar essas experiências, como o doutor Carlos fez agora, indo no Rio de Janeiro, indo para Maceió, para trazer coisas boas para o seu trabalho aqui no Tribunal de Contas como ouvidor. E a gente também tem que fazer a nossa parte. Obrigada, doutor Carlos. Eu que agradeço. Obrigada pelas informações, um excelente trabalho. Eu espero que o senhor consiga realizar tudo isso que o senhor deseja. E o TCE na TV de hoje fica por aqui. Obrigado por sua companhia e até o nosso próximo encontro. Eu espero você.